Não? Pessoal, os recados então, sábado então nós estaremos aqui, domingo pela manhã e domingo à tarde, tá bom? E o pessoal do Carta Escrita, o Senhor abençoe, todos os dias estavam aqui adorando ao Senhor, nos conduzindo em adoração ao nosso Deus. E quantos aí foram abençoados nesses dias, querido? Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e eu creio que nesse último dia, Deus tem algo novo para nós. Eu quero convidar a igreja, abra comigo no livro do Gênesis, capítulo 5. Livro do Gênesis, capítulo 5, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 5, para nós meditarmos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você tremendamente. E Deus tem algo preparado para nós. Você que está em casa, os meninos ali da terapêutica, o Senhor abençoe. E eu creio que essa noite é uma noite profética sobre nós. Deus tem envio novo sobre nós, amém? Deus tem algo profético sobre a nossa vida. Se você tem o hábito de anotar, pega aí seu caderno, pegue a sua caneta, no capítulo de Gênesis, capítulo 5, versículo 29. Tem como colocar aí para mim, fazendo um favor? Isso, Gênesis 5, 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Queridos, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Você pode se colocar de pé? Eu quero te convidar a ler comigo esse texto, que vai ser o nosso ponto de partida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo profético sobre a vida, sobre a sua vida. A hora que eu contar até 3, você também que está em casa, nós vamos ler esse texto, tá bom? 1, 2, 3 e... Espera aí, só um minutinho. Está muito ruim. Até para ensaio, isso não foi nem um ensaio, está muito ruim, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Feche seus olhos. Senhor, é a tua palavra, que essa palavra, meu Deus, penetre o mais profundo do nosso coração, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, que o Senhor tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo, meu Deus, que precisa ser resolvido. Nós entregamos nas mãos do Senhor agora e declaramos que quando nós sairmos desse lugar, todas as coisas serão colocadas, já estarão colocadas no lugar, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Tu és Deus, meu Deus, que ouve a nossa voz, que ouve o nosso clamor. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, que quando cada irmão que estiver aqui nesse lugar voltar para casa, volte debaixo dessa palavra profética, e que cada irmão que está nos ouvindo, ou vai ouvir essa palavra, meu Deus, que essa palavra seja um rema em cada coração, em nome de Jesus, amém. Vamos assentar, queridos? Queridos, esse texto diz assim para nós: pôs-lhe o nome de Noé. Lameque colocou o nome do filho dele de Noé. A terra estava num caos, e hoje nós estamos no último dia dessa campanha, dessa campanha. Eu creio que essa noite vai ser uma noite profética. E fala que Lameque, ele pôs o nome no filho dele de Noé. Noé significa descanso, Noé significa repouso. E a Bíblia diz: pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos trabalhos e da fadiga das nossas mãos. Por quê, queridos? A terra estava debaixo de um caos. A terra estava vivendo um tempo de luta, de dificuldade, porque o homem havia se desviado da palavra do Senhor, e veio uma fadiga sobre a terra. Então aquele homem então colocou um nome profético sobre a vida do seu filho. E o título da palavra hoje, coloca aí para mim, fazendo um favor. Gênesis 5, 21. Dai-me o nome profético. Diga assim comigo: dai-me
um nome profético. Quantos querem dar um nome profético para o seu ano de 2022? Eu vou perguntar novamente, igreja. Quantos querem dar um nome profético para o ano de 2022? Queridos, nós precisamos dar um nome profético para o ano de 2022. Eu creio que quando foi desafiado nessa campanha, e Deus me deu esse título, dai-me um nome profético. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos dar um nome profético. E quando Lameque, ele dá um nome profético, porque Lameque, ele estava vivendo um tempo de caos, um tempo de luta, porque o homem havia se desviado do propósito de Deus, a terra estava amaldiçoada. Então aquele homem coloca um nome profético sobre o seu filho, e aquele homem então, aquele nome que foi colocado sobre o seu filho, cumpriu naqueles dias. Eu quero te dizer que o nome profético que você vai dar nessa noite, sobre a sua vida, sobre a sua família, irá se cumprir no ano de 2022, amém? Queridos, eu creio que é um tempo profético sobre nós. Então, mediante tudo que estava acontecendo sobre a terra, Lameque, ele colocou o nome sobre o seu filho de Noé. Esse nome representava os anseios do coração dele, porque aquele homem estava vivendo um tempo de fadiga, um tempo de ansiedade, um tempo de preocupação, mas aquilo representava aquilo que estava no coração dele. Eu não sei o que está no seu coração durante esse ano, eu não sei como nós chegamos até agora, mas Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos abençoado, amém? Mas aquele homem, ele dá um nome profético sobre o seu filho. Queridos, mais do que nunca, nós precisamos, o que é profetizar? É você declarar algo que irá acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu creio que no ano de 2022, nós precisamos trazer esse profético sobre nós. Nós precisamos trazer o profético sobre a igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa família. Então aqui Lameque, o anseio dele era ter paz, ter descanso, e ele coloca o nome sobre a vida do seu filho. Para quem não sabe, Noé, ele era bisneto de Enoque. Enoque foi um homem que andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e o Senhor o levou para si. Eu fico imaginando, porque a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, tal. Eu fico imaginando, né, porque eu costumo dizer que todas aquelas pessoas que trabalham com arte, quando eu falo arte, queridos, eu falo o pessoal do louvor, da dança, teatro, artesanato, decoração. Eu costumo dizer que o artista, ele é mal compreendido, porque o artista, ele vê coisas que ninguém vê. Você já percebeu? O artista, ele pinta quadro, o artista, as meninas da dança, elas criam uma coreografia, o pessoal do teatro, eles criam coisas que de repente a gente fala, nossa, eu nunca imaginei isso. Quem mexe com artesanato, não é verdade? Faz coisas que talvez você olhe e fale assim, mas como que a pessoa pegou essa cabaça e criou uma galinha? Como que alguém pegou uma folha de coqueiro e fez um abajur, pegou uma folha de coqueiro e fez algo para colocar fruta? Você olha, então o artista, ele tem esse talento, né? Eu fico olhando Enoque, queridos, o Enoque, eu fico imaginando Enoque, todos os dias a Bíblia fala que ele andava com Deus, tal, e um dia eu fico imaginando que todos os dias ele caminhava com o Senhor, tal, mas um dia falou assim, Enoque, todos os dias eu vou para a sua casa com você, hoje você podia vir para a minha casa. Ele falou, então tá, Senhor, o Senhor levou para ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor levou para si, porque ele caminhava com ele. Todos os dias Enoque estava ali caminhando, falando assim, Senhor, tal, né, vamos lá para casa, tal. E ele foi para a casa de Enoque. E um dia o Senhor falou assim, Enoque, vamos para a minha casa hoje? Ele falou assim, então vamos, Senhor. E um dia o Senhor levou para si. E a Bíblia fala que Noé era descendente de Enoque.
E eu fico olhando, queridos, porque nós precisamos viver o profético. E quando eu olho, queridos, pode colocar o próximo para mim, coloca o próximo, fazendo um favor. Noé não abençoou, mas da mesma forma, queridos, Noé foi abençoado, porque Noé foi algo profético de Lameque. Lameque estava cansado e ele profetizou. Lameque profetizou, havia fadiga na terra, então Noé irá trazer o que? Descanso. E essa palavra se cumpriu através da vida de Noé. Mas Noé não abençoou os seus filhos como devia. Queridos, a palavra de hoje é: dai-me o nome profético. Da forma que Noé foi abençoado, ele não abençoou os filhos dele. Porque a Bíblia diz que em determinado momento da vida, o filho dele, chamado Cã, entrou. Noé tinha se embebedado, estava ali dentro da tenda, e fala que o filho zombou dele e tal, fez chacota. Caiu aqui, mas pode deixar, vamos lá. E a Bíblia diz que Noé, então, o filho dele, mas Noé não abençoou a vida do seu filho. Então a Bíblia fala que aquilo houve um peso sobre a vida do seu filho chamado Cã. Olha só, Noé não abençoou o filho da mesma proporção em que ele foi abençoado. Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor, queridos? Você crê que a bênção que está sobre a sua vida vai recair sobre a sua casa, queridos? Mas em determinado momento, em vez de Noé abençoar a sua família, Noé amaldiçoou o seu filho. Quer ver? Olha só, nós vamos dar uma olhadinha aqui, uma passeada aqui na palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis 6, 7. Coloca aí para mim, Gênesis 6, versículo 7. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo. Aqui havia uma maldição sobre a terra, versículo 8, fazendo um favor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Quantos querem achar graça diante do Senhor, queridos? O Senhor precisa achar graça diante da sua vida e diante da minha vida, amém? Versículo 18, coloca o versículo 18, fazendo um favor. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teu filho. Pode continuar para mim. De tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie, macho, fêmea, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Coloca para mim, capítulo 7, versículo 1, fazendo um favor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio dessa geração injusta. Queridos, havia uma palavra profética sobre a vida de Noé. Havia uma palavra profética. E nesses dias, queridos, nós precisamos liberar uma palavra profética sobre essa geração. E nós precisamos começar pela nossa casa. Até o final do culto eu quero te perguntar: qual é o nome que você vai dar para a sua família? Dai-me o nome. Lameque deu um nome para o filho dele. Disse: esse consolará a minha família. E eu quero te dizer que até o final do culto, eu quero que você vai pensando qual é o nome que você vai profetizar sobre a sua família durante o ano de 2022. Você já pensou qual que é o nome que você quer dar para a sua casa, para a sua família, durante o ano de 2022? Qual é o nome profético? E aqui ele continua dizendo, né, para mim e para você, lá no versículo, coloca aí para mim, capítulo 8, versículo 20, fazendo um favor. 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos, de aves limpas, e ofereceu um holocausto, um altar ao nosso Deus. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Presta atenção aqui para mim. Aquele menino agora, ele arranca uma palavra de Deus. Aquele menino que foi profetizado, agora se tornou homem, e arranca uma palavra do Senhor. Coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor.
Os nomes, não, antes, fazendo um favor. O menino cresceu e agora é homem e faz Deus falar. E Deus é arrancado uma palavra do Senhor, porque aquele menino cresceu. Queridos, nós como igreja, nós precisamos crescer diante do Senhor. Ele era apenas um menino. Deixa eu perguntar algo para vocês aqui. Lameque sabia que viria um dilúvio? Vou perguntar novamente. Vamos lá, igreja, me ajuda a pregar. Lameque sabia que viria um dilúvio? Não. Mas aquele homem profetizou. Aquele homem declarou uma palavra profética sobre a casa dele. Falou assim: esse menino vai trazer descanso sobre a nossa casa. Queridos, até agora, muitas coisas têm acontecido até o dia de hoje. E eu quero te perguntar, o que você tem profetizado sobre a sua casa? O que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem profetizado nesse ano de 2022? O que você tem declarado? Você tem falado apenas coisas ruins? O que você tem declarado? Lameque, no meio daquele caos, havia um caos sobre a terra tinha sido amaldiçoada, o homem tinha saído debaixo do propósito de Deus, mas em determinado momento, aquele homem olha e fala assim: a partir de hoje, esse menino vai trazer descanso sobre nós, vai trazer um descanso. Aquele menino cresceu, e aquele menino fez Deus falar. Você consegue fazer Deus falar sobre a sua vida? Queridos, nós precisamos arrancar uma palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Sabe, eu não sei você, mas às vezes eu entro para o meu quarto e falo assim: Deus, eu preciso de uma palavra, porque debaixo da tua palavra eu vou me envolver desses dias. Debaixo da tua palavra eu vou caminhar nesses dias. Debaixo da tua palavra, Senhor, eu vou andar. Porque debaixo da palavra do Senhor, queridos, nós precisamos nos mover nesses dias. Quando você aprende a escutar a voz do Senhor. Eu fico olhando, queridos, a minha avó, ela está com quase 100 anos. Eu chego lá na porta e falo assim: benção, avó. Ela fala assim: é o Eltim? Eu chego lá na porta e falo: só benção. Ela sabe, ela está lá no quarto, ela já grita: é o Eltim? Quando nós conhecemos a voz, querido, nós nos movemos por ela. Eu sei, queridos, a minha avó, ela está debilitada e tal, e todas as vezes que eu chego lá, eu falo assim: vó, o que só fez de almoço? Ah, eu não fiz nada, você sabe que eu não vou mais para as panelas. Eu sei disso, querido. Mas todas as vezes eu chego lá e falo assim: vó, o que só fez de almoço? Só para me ouvir ela falar assim: você acredita que ela está fazendo frango e você não gosta de frango? Eu já falei, Eltim, para fazer carne, porque você gosta de carne. Aí eu chego no outro dia e falo assim: vó, o que só fez de almoço? Só para me ouvir ela falar novamente, querido. Eu já sei o que ela vai falar. Ela fala assim: ah, você podia pegar uma carne lá para nós? Sabe, queridos, então quando nós aprendemos a ouvir a voz, a Bíblia fala que a voz de Deus é como de muitas águas. Por que a voz de Deus é como de muitas águas? Porque a voz de Deus, ela encobre as outras vozes. Quando você ouve a voz de Deus, ela vai encobrir a voz da incredulidade, ela vai encobrir, né? Ela vai encobrir a voz do medo, ela vai encobrir a voz da ansiedade. A voz de Deus é como de muitas águas. Então aqui, queridos, só para nós vermos, aquele menino cresceu, ele conseguiu arrancar a voz de Deus. Quando nós crescemos na palavra, quando nós crescemos na intimidade, quando nós crescemos na oração, quando nós crescemos na presença do Senhor, você consegue arrancar a voz do Senhor, você consegue ouvir a voz do Senhor. Então aqui a Bíblia fala que ele ouviu a voz do Senhor. Aquele menino, então agora ele cresce, e ele ouve a voz do Senhor.
A profecia se cumpre sobre a vida dele. Coloca o próximo para mim. O menino cresceu. Isso, Noé não abençoou. Peraí, esse aí nós já falamos. O próximo. Isso, parece que pulou um aí. Isso. Noé não abençoou os filhos, né? Na mesma proporção que deveria abençoar. Era agora, né, queridos? Nós precisamos entender que a voz precisa ser profética sobre nós, sobre a nossa vida. E eu fico olhando, queridos, que a voz do Senhor. Noé não abençoou o filho. Não é isso aí não, pode voltar. Pode voltar. Isso. Não, o próximo. Isso. Noé não abençoou o filho da mesma proporção, pode deixar aí. Em que foi abençoado, está faltando um aí. Mas pode deixar aí, fazendo um favor. Noé não abençoou o filho da mesma proporção, né? Que foi, olha comigo, no capítulo 9, versículo 20, fazendo um favor. 9:20. 9:20, fazendo um favor. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de uma tenda, versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber fora a seus 2 irmãos, 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa e o rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que visse. Agora comigo o versículo 27. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Versículo 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Isso, tá bom até aí. A Bíblia fala que Cã ali naquele momento, ele entrou na tenda e viu o seu pai nu. Olha aqui para mim, todo mundo. Alguém tira a sua roupa no quarto ou não? Deixa eu ver. Vamos lá, gente, vamos lá. Está com vergonha? Ou você fica de roupa 24 horas? Não, vamos lá. Alguém fica pelado dentro do quarto? Pelo amor de Deus, aqui. Vamos lá. Não? Vamos lá. Tem gente assim, calma, você está com vergonha de falar que fica pelado. Tem alguém? A Bíblia fala que Noé ficou pelado. Vamos lá. Alguém aqui tomou banho de roupa hoje? Pelo amor de Deus. Você que está em casa. A Bíblia fala que Noé ficou pelado dentro da tenda. Então ficar pelado dentro da tenda é a mesma coisa que você ficar pelado dentro do seu quarto, gente. Alguém fica pelado dentro do seu quarto para trocar de roupa? Ou não? Mas por que a Bíblia fala que isso foi, fala que ele ficou pelado dentro? Então quer dizer que tem alguma coisa que estava errada ali. Alguém tomou banho, teve que ir para o quarto para colocar roupa? Aqui hoje, ou não? Gente, eu estou achando que o pessoal está... Gente, eu acho que eu estou me sentindo, parece que eu estou falando a pior coisa da face da terra aqui. Alguém ficou pelado hoje dentro do seu quarto? Assim. Uai, gente. Alguém vai lá no banheiro, toma banho, chega no quarto, tira a roupa e vai, gente. A coisa mais normal do mundo. Era isso que Noé fez, ele tirou a roupa. Mas a Bíblia fala que alguma coisa aconteceu ali. Tinha alguma coisa, não era só isso. Não era só isso. Mas quer dizer que ele estava fazendo alguma coisa que não estava certa. Ele não estava fazendo alguma coisa certa ali. Não era apenas bêbado. Mas tinha alguma coisa que não estava. E Cã, quando olhou aquilo, começou a zombar do pai. Eu não vou entrar em detalhes. Alguns teólogos dizem que ele fez alguma coisa a mais com o pai, mas nós vamos largar para lá. Chega lá para os irmãos, fala. E quando Noé olha para ele, coloca para mim o versículo 26. 9:26. Olha só o que Noé faz com o filho, depois que ele é zombado. E juntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Olha aqui para mim. Noé não fala que seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele fala que é o Deus de Sem, que amaldiçoa Canaã? Cã. Vocês já prestaram atenção nisso? Olha lá. Juntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Na verdade, ele fala que o Deus de Sem, ele não fala que o Deus de Noé, que o Deus de Isaac, que o Deus de Abraão,
que o Deus de Jacó, ele fala que o Deus de Sem amaldiçoa quem? Cã. Cã vem os descendentes de quem? De Canaã, que eram escravos, que veio Nimrodes, né? Ali da terra de Sinar, onde foi criada várias cidades, né? Sinar significa terra dos sonhos, onde foi estabelecida ali a Torre de Babel. E tem muitas pessoas, queridos, que na terra dos sonhos têm estabelecido uma Babel. O grande problema hoje, que na terra dos sonhos, sabe onde que é a terra dos sonhos? A igreja. Porque na igreja Deus nos leva a sonhar. E a Bíblia fala que Nimrodes, a palavra Nimrodes significa rebelde, aquele que se opõe contra Deus. Nimrodes é o caçador. E hoje, queridos, tem um espírito de Nimrodes que tem agido na vida das pessoas, que tem caçado a alma das pessoas. Nimrodes é o caçador de almas, que tem sequestrado o coração das pessoas. Em vez de se estabelecer Sinar, a terra dos sonhos, é estabelecido uma Babel. Sabe por que muitas pessoas chegam na terra dos sonhos, que é a igreja, mas há um espírito de Nimrod que tem entrado no coração das pessoas, e aquilo que era para ser um sonho tem se tornado uma Babel, tem se tornado uma bagunça e uma confusão, porque Nimrod, o caçador de almas, tem entrado dentro do coração das pessoas, porque esse espírito de Cã, esse espírito de Canaã, tem entrado dentro do coração das pessoas. Então aqui, lá no livro de Gênesis 10, versículo 9, não dá tempo de nós lermos, então fala que Nimrod é descendente de Cã, de Canaã, esse caçador das almas das pessoas. Isso tem sido estabelecido no coração das pessoas, e se isso não for quebrado, queridos, por isso que muitas pessoas, elas entram na igreja, a terra dos sonhos, começa a sonhar, mas aquele sonho começa a se tornar uma Babel, uma bagunça, porque Nimrod, o caçador de almas, tem sequestrado o coração das pessoas. E aqui então, fala que durante aquele dia, aquilo que era para ser algo profético, se torna uma Babel. As pessoas começam bem na caminhada cristã, e de repente, na terra de Sinar, na terra dos sonhos, é estabelecida uma Babel. Mas ali não é apenas uma Babel, ali também foi estabelecido Sodoma e Gomorra. Então aquilo vai se tornando uma bagunça. Mas eu quero andar um pouquinho mais rápido, eu quero te mostrar 4 chaves que Deus quer nos mostrar para o ano de 2022. Então Deus quer nos mostrar algo aqui para mim e para você, para mudar a minha história e para mudar a sua história. O que Deus quer fazer nesses dias, né? O que Deus quer fazer sobre a sua vida? Coloca aí sobre os nomes proféticos para mim. Nomes são proféticos sobre nós. Quantos creem que Deus tem um nome profético, queridos? Quando Deus quer fazer algo, queridos, Deus, Ele muda nome, Deus muda lugar, Deus, Ele é um Deus que muda as nossas vestes. Se você pegar a Bíblia, nomes são proféticos. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Se você prestar atenção, você vai ver que Deus colocou a letra H no nome de Abraão, porque Deus queria soprar algo sobre a vida dele. E eu creio que Deus nesses dias quer soprar algo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu fico vendo que ali sobre a vida de Benoni, né, o filho de Jacó com Raquel, aquela mulher estava prestes a dar à luz, o filho estava para morrer, ela com dor, ela falou assim, esse filho vai se chamar Benoni, aflição. Jacó olha e fala assim, não, esse menino será chamado Benjamim, filho da minha destra, filho da minha promessa. E Deus tem uma promessa para mim, e Deus tem uma promessa para você, amém? Quantos creem que Deus tem uma promessa para nós nesses dias? Mas olha só que é algo tremendo, coloca o próximo para nós, fazendo um favor. O que eu posso fazer para mudar o destino da minha família? O que Deus pode fazer para mudar o destino? Você
Você já fez essa pergunta, queridos? O que Deus pode fazer para mudar o destino da sua casa e da minha casa? Olha só, o próximo, fazendo um favor. A primeira chave que Deus quer usar para mudar o destino da sua vida e da minha vida, usar a borracha espiritual. Ah, pastor, o que é a borracha espiritual? A primeira borracha espiritual, a Giovana não colocou aqui para mim, deixa eu só colocar aqui. A primeira borracha espiritual que Deus quer usar na sua vida, arrependimento e confissão. Eu coloquei aqui para nós, Salmo 32, 3 e 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus muito constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Queridos, nós precisamos, a primeira chave, para nós vivermos o novo do Senhor no ano de 2022, a primeira borracha que nós precisamos passar na nossa vida, arrependimento e confissão. Eu fico olhando os grandes homens de Deus, querido, os grandes homens, a primeira característica era arrependimento. Nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor e confessar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos confessar durante esse ano de 2022. Nós precisamos passar uma borracha espiritual na nossa vida. E eu estava olhando aqui, queridos, e nós precisamos, faça da tua história uma folha em branco. Nós precisamos aprender algumas coisas nesses dias. E eu coloquei que os homens que fizeram diferença foram homens que confessaram o pecado da nação. Homens que ajoelharam diante de Deus, diante das pessoas e falaram: Senhor, muda a nossa história. Quantos podem dizer isso? Senhor, muda a nossa história. Quantos querem que o Senhor mude a nossa história nesses dias, querido? Você tem liberdade de levantar sua mão aos céus comigo e falar: Senhor, mude a nossa história. Senhor, mude a nossa história. Então a primeira borracha, queridos, que nós precisamos pedir para Deus é essa borracha espiritual. Sabe, eu fico vendo, essa noite, eu não sei você, mas às vezes quando a gente vai fazer algumas apresentações, teatro, a gente enfrenta tantas lutas, querido, tantas lutas espirituais. Às vezes eu estava comentando aqui com os meninos, o pessoal sobe aqui, hoje as meninas da dança, estavam aqui apresentando, a Larissa, mas a gente vê aqui 5 minutos, mas elas passam horas e horas e horas ensaiando. Talvez gasta um dia, 2, 3, às vezes a gente vai apresentar, ontem nós apresentamos aqui 4 minutos, nós ensaiamos quanto tempo, Nuti? Nós ensaiamos 4, 5, 6 dias, passamos horas decorando, e as pessoas acham que é tão fácil, olha aqui e fala assim: nossa, que lindo, tal. Alguém chega, olha, assiste e fala assim: não gostei, Nós apresentamos aqui ontem uma pessoa que terminou, falou assim: eu posso dar uma opinião? Eu falei: não, você pode fazer um Pix. Fazer Pix ninguém quer, Posso dar uma opinião? Não, faz um Pix. Vou te passar meu número, 34 988 69 7434. Vai lá, faz um Pix, em vez de dar uma opinião. É muito mais fácil, não é, queridos? Então a primeira coisa, queridos, a primeira borracha, para que nós podemos viver o melhor do Senhor no ano de 2022, use a borracha espiritual. E a primeira borracha, espiritual, arrependimento e confissão. Aprenda a confessar e falar: olha, eu preciso de ajuda. A segunda borracha espiritual, use a borracha emocional. Qual que é a borracha emocional? Perdão. Aprenda a perdoar.
Queridos, talvez é uma palavra tão simples, entre aspas, mas uma palavra tão profunda: perdão. Essa palavra perdão, ela tem prendido o coração das pessoas nesses dias. O coração das pessoas tem sido aprisionado, porque as pessoas não conseguem perdoar as outras pessoas. Quando a gente olha, né, eu coloquei algo para a gente meditar nessa noite. Perdoar é libertar um preso e descobrir que esse preso era você. Eu vou repetir, queridos. Perdoar é libertar um preso e depois você descobre que esse preso era você. Então a falta de perdão tem aprisionado o coração das pessoas. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma pessoa ali na Santa Casa, uma senhora, e naquela hora Deus me levou a pedir para ela repetir aquela oração do Pai Nosso. E quando a gente estava repetindo aquela oração, eu falei assim: repita comigo essa oração: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas. Ela falou assim: eu não consigo. Aquela mulher estava tão machucada, tão magoada, que a alma dela estava presa, queridos. E perdoar é libertar um preso e descobrir que esse preso era você. Quando você não perdoa, é sua alma que está presa. Então nesses dias, queridos, libertar um prisioneiro é libertar o seu coração dessas amarras. Então nós precisamos então dessa borracha emocional, libertar o nosso coração, a nossa vida. E quantas pessoas estão presas nas suas emoções? Então use a borracha emocional, o perdão, perdoar, essa palavra chamada perdão. Não deixe com que a amargura, a raiz de amargura, toma conta do seu coração. Lá no livro de, acho que é Hebreus capítulo 12, versículo 13, tem como colocar para mim, Hebreus 12, 13, fazendo um favor? E fazei caminho reto para os pés, para que não se extravie. Coloca o 14, deixa eu ver se é Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 15, fazendo um favor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Uma pessoa amargurada, queridos, uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa perturbada. Já viu uma pessoa perturbada? Ela perturba na célula, ela perturba na família, ela perturba na célula, ela perturba na igreja. Onde que ela está, ela perturba. Sabe por quê? Porque ela saiu debaixo da graça. Uma pessoa perturbada, ela caça problema em qualquer lugar. Olha lá, está escrito, ó. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Quer dizer que uma pessoa que tem raiz de amargura é uma pessoa perturbada. Você já viu alguém perturbado? Ela perturba. A hora que ela aponta, ela faz assim, ixi. Ela perturba, ela tira a paz daquele lugar. Então uma pessoa que não está debaixo da graça, é uma pessoa perturbada, ela perturba, olha lá, vos perturba por meio dela, e muitos sejam contaminados. E uma pessoa perturbada, ela perturba outros, ela sempre vai achar alguém também perturbado. Você já viu aqueles meninos, que é mais assim, elétrico, as professoras vão saber o que eu estou falando, na sala de aula, aquele menino que é perturbado, ele ajunta com quem? Aquele que é quietinho, com quem que ele ajunta na sala de aula? Com quem que ele ajunta? Um mais perturbado. Você pode ver que um menino perturbado, ele ajunta junto com o outro mais perturbado, e aquela sala vira o quê? O céu. É assim, Nute? As professoras aí, quantas professoras tem aqui? Olha lá, você pode ver que toda professora, queridos, se você perguntar para ela, ela tem uma tesoura, tem um EVA, tem uma cola quente dentro da bolsa dela.
perturbada. Tem ou não tem? Pega a bolsa que dá à noite, se não tiver uma tesoura, uma cola quente, uma EVA lá dentro. Tem uma tesoura aí, Nuti? O que leva alguém vir para o culto e trazer uma tesoura. Queridos, deixa eu falar para vocês. Nuti, você está me expondo. Você e todas as professoras que estão aqui. Então, olha só, queridos, nós precisamos, por meio dela, e muitos, você pode ver que uma pessoa perturbada, ela perturba outros. Eu falo que uma pessoa perturbada, ela tem um bichinho de estimação, chamado, não, deixa para lá, porque não dá tempo de nós, vamos lá, continua aí para mim. Está aqui falando, continua pastor, continua. Nem haja algum impuro ou profano como Esaú, não dá tempo de nós falarmos. Mas olha aqui para mim, coloca para mim a próxima borracha, enquanto o Léo está me ajudando aqui no teclado. Terceira chave, escolha pensamentos bons, ou pensamentos positivos. Pastor, não pode falar pensamento positivo, porque senão, eu ia colocar pensamento positivo, e ia falar assim, não, mas não pode, porque é dos livros de autoajuda, Mas o maior livro que fala de pensamentos positivos é a Bíblia, queridos. Quando a Bíblia fala assim, trazer à memória aquilo que te dá esperança, isso é o quê? Isso é o quê, gente? Em Efésios 4, quando fala assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, isso é pensamento o quê? Eu estou doido, meu cabelo está balançando. Isso é pensamento positivo, mas eu coloquei pensamento bom para não escandalizar, porque senão o pessoal vai achar que eu estou falando de autoajuda. Não, eu estou falando de ajuda que vem do alto, é diferente. Isso é autoajuda? Não, é a ajuda que vem do alto, é completamente diferente, queridos. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja o que habite o seu coração. Queridos, é diferente, você pode ver, tem pessoas que só olham para as coisas ruins. Aprenda a olhar para as coisas boas. Sabe, queridos, começa a olhar as coisas boas. Esse ano eu comecei, e eu falei para Deus, Deus, eu quero começar a olhar somente para as coisas boas. Começa a olhar para as coisas boas, querido. Todo relacionamento, queridos, começa com uma história de amor. Eu vou repetir. Todo relacionamento começa com uma história de amor. Por que as pessoas sempre olham para as coisas ruins? Eu quero te desafiar, durante essa semana, você fazer um exercício de fé, começar a olhar para as coisas boas, queridos. Quais são as histórias de amor que aconteceu na sua casa e na sua família? Quais são as histórias de amor? Começa a olhar, começa a fazer uma retrospectiva. Começa a lembrar das coisas boas. Se eu perguntar as coisas ruins, você vai lembrar. Mas quais são as coisas boas, as coisas pequenas, querido? E antes de eu começar a fazer essa palavra, eu comecei a lembrar. Quando meu pai pegava, fazia uma cesta, e tinha uma barra circular, queridos, colocava eu e minha irmã, e nós íamos pescar ali no domingo, passar peneira, subindo ali, o Mataboi, ali tinha um laguinho ali, meu pai, isso era todo domingo, a gente já ficava esperando, porque era coisa boa, e ficou marcado no meu coração. Quais são as coisas boas que marcaram a sua história? Às vezes a gente olha, as esposas, sempre pensam, no aniversário de casamento, ele não lembrou, não vai lembrar de novo. Lembra ele. Fala assim, amanhã é aniversário de casamento, vai lá e compra um presente para mim, pronto. Aí, ele vai lá e compra, mas você só comprou porque eu te falei. Isso não acontece, né, gente? Você só comprou porque eu pedi.
Queridos, lembra das coisas boas. Quais são as coisas boas, querido, que você já viveu? Talvez não são muitas, mas lembra das coisas boas. Porque toda história de amor começa, ou melhor, toda história começa com um relacionamento. Eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, algumas coisas. Vamos lá, eu já vou terminar. Então eu falei aqui algumas coisas, né? Pensamentos positivos. Lembra das coisas boas. Olha só o que acontece, queridos. Deixa eu te mostrar algo aqui no livro de Provérbios 23:6. Coloca para mim, Provérbios 23:6. Coloca aí para mim, Provérbios 23:6. Não comas o pão do invejoso, está falando do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. 7. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Mas esse versículo está falando de quem? Está falando do invejoso. Às vezes nós usamos esse versículo de uma forma errada, porque esse versículo está falando de quem? Do invejoso. Olha só, volta no versículo 6. Não comas o pão do invejoso, está falando do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares, está falando do invejoso, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. O invejoso, ele não coloca o coração. O invejoso acha que o casamento do outro é melhor, acha que a vida do outro é melhor, acha que o carro do outro, acha que a casa do outro. O invejoso sempre acha que o outro, porque ele não coloca o coração. Mas quando você coloca o seu coração naquilo que você faz, você vai ser bem sucedido. Sabe por que as pessoas não são bem sucedidas naquilo que elas fazem? Porque elas não colocam o coração. Sabe por que as pessoas não são bem sucedidas na sua célula? Porque elas não colocam o seu coração. Elas sempre acham que a do outro é melhor do que a dele. Acho que o emprego do outro, se eu tivesse casado com a fulana, se eu tivesse casado com outra pessoa, assim, porque o invejoso, ele não coloca o coração, ele simplesmente olha. Mas se você colocar o seu coração naquilo que você for fazer, você vai ser bem sucedido. Tudo que você for fazer, se você coloca o seu coração, e se você faz aquilo com intensidade em Deus, você vai ser bem sucedido. Se você ama aquilo que você faz, e não fica olhando para o outro, porque o invejoso olha para o outro. Por isso que aqui está dizendo, assim como imagina, assim você é. Então o invejoso está sempre imaginando alguma coisa, e ele não está fazendo conforme tem que ser feito. Esse é o problema. Ah, mas se eu fizesse. Não, queridos. Se Deus te chamou, faça com intensidade. Coloca seu coração. Faça com amor. E se você fizer com amor, o Senhor vai abençoar aquilo que você venha fazer. Então aqui nesse versículo ele vem falando sobre isso. Às vezes a gente só usa esse versículo. Assim como imagina sua alma, assim o será. Então você tem que imaginar que você é bem sucedido, que você é rico, que você é próspero, que você multiplica. Mas isso aqui não está falando sobre isso. Aqui está falando do invejoso. E às vezes nós usamos de uma forma errada esse versículo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Outra coisa que eu vejo aqui, né? Escolha pensamentos, olhe. Assim como imagina a sua alma, assim o será. Às vezes nós só lembramos de coisas ruins, né, querido? Nós só lembramos de coisas que traz desesperança no nosso coração. Mas a Bíblia diz, para mim e para você, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, seja aquilo que habite o meu coração. Como está o seu coração hoje? Como está o meu coração? E para terminar, queridos, a última chave, dê o nome profético para a sua família. Dê um nome profético. Qual que é o nome profético que você quer dar para a sua família hoje? Qual que é o nome profético que você quer dar para o ano de 2022? Qual é o nome profético que você vai dar para a sua família? Mas antes de nós darmos o nome profético, coloca o próximo para mim. Coloca o próximo. Primeiro, passe a borracha espiritual. Arrependimento e confissão.
Segundo, aprenda a pedir perdão, queridos. Perdão é a chave. Perdão é você liberar um prisioneiro e depois descobrir que esse prisioneiro era você. Terceiro, lembre as melhores memórias da sua vida. Quais são as melhores memórias da sua vida? Você lembra quais são as melhores memórias da sua vida, queridos? Você lembra? Dudu, você lembra o primeiro dia que você viu a Aninha? Carlinhos, você lembra o primeiro dia que você viu a Sandra? Nuti? Você lembra o dia que você viu o Kart Crente? Não? Gleides? O dia que você olhou para a Rose, ela saindo daquela tenda. Lembra ou não? Jorge? Qual foi o dia que você viu a Priscila, Jorge? Dentro do seu estômago tinha borboletas? Não? Lembro? O senhor Gilberto me constrangeu, eu estava ali assim, ó. Você quer que eu te fale? O dia que nós estávamos lá em Florianópolis, eu estava na praia, e de repente meu telefone chegou uma mensagem. A hora que eu olhei, falei assim, uai, quem que é essa lolona? Aí eu abri e falei assim, bom dia, como que você está? Era mais ou menos por volta das 2h30 da tarde. Aí eu olhei e falei assim, boa tarde. Ela falou assim, falaram para mim que você não ia responder, se você respondesse. Eu estou falando, não, eu estou ficando vermelho. Vamos lá, gente. Perguntaram para mim se eu lembro, ou não. Eu cheguei lá no hall lá, falei assim, Carlinhos, essa moça aqui me mandou uma mensagem. Eu não lembro, mas eu lembro. Então, deixa eu perguntar para você, você lembra quais são as histórias? Quais são as suas histórias? Começa a lembrar as histórias felizes que você viveu na sua casa. Sabe, chama a sua família durante a semana. Começa a lembrar as histórias que Deus colocou na sua vida. Quais são as histórias? Qual foi o primeiro dia? Sabe, existem coisas que Deus quer fazer no meu coração e no seu coração. Sabe, mais do que nunca, queridos, nós precisamos. Às vezes nós lembramos de coisas ruins, mas lembre as melhores memórias que você já viveu. Aquele dia inesquecível. Sabe aqueles dias inesquecíveis que você viveu aqui nessa igreja? Você lembra quais foram os dias inesquecíveis que você viveu, queridos? O meu dia inesquecível que eu vivi aqui nesse lugar, queridos, foi no ano de 1995, em julho, num domingo. Eu estava com uma calça preta, uma camiseta, uma jaqueta de couro. Aquele dia foi inesquecível. Então lembra das coisas inesquecíveis que você já viveu. Sabe qual foi o dia inesquecível? Foi o dia que eu levantei a minha mão e falei assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei a roupa que eu estava vestindo, eu sei a palavra que foi pregada. Sabe por que eu sei? Porque no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Dias inesquecíveis, a gente guarda na memória. Sabe por que nós não lembramos? Porque não foi inesquecível. Porque dias inesquecíveis, pode passar o tempo, a estação,
você vai lembrar. E eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. Porque o Senhor quer te convidar a viver dias inesquecíveis no ano de 2022. O ano de 2022, você vai viver o novo de Deus. E você vai viver o inesquecível. O inesquecível. Sabe, queridos, talvez o inesquecível foi o dia do seu casamento. Talvez foi aquele dia que você recebeu aquele presente. Talvez aquele dia inesquecível foi o dia que você teve a notícia da primeira gravidez. Qual foi o dia inesquecível que o Senhor fez para marcar a sua história? Qual foi o dia inesquecível do Senhor para a sua vida? Sabe, qual foi o dia inesquecível que você encontrou com Jesus? Queridos, eu quero que você traga memória, você que está em casa, você que está nesse lugar. Qual foi o dia inesquecível seu com o Senhor? Qual foi o seu dia inesquecível com Jesus, querido? Qual foi o seu dia inesquecível com o Senhor? Qual foi o seu dia inesquecível aqui nessa igreja, queridos? Quando eu falo nessa igreja, talvez foi na festa dos tabernáculos, talvez foi ali no Zebrinha, talvez foi ali no Napolitano. Qual foi o seu dia inesquecível? Aquele dia que você ministrou pela primeira vez ali no altar, talvez aquele dia na célula. Qual foi o seu dia inesquecível com o Senhor? Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar qual foi o seu dia inesquecível com Ele. Sabe, comece a orar, colocar o seu coração na presença do Senhor. Fala para Ele qual foi o seu dia inesquecível. Qual foi o seu dia inesquecível com Ele? Qual foi o seu dia inesquecível? Qual foi o seu dia inesquecível com Ele? Qual foi o seu dia inesquecível com o Senhor? Qual foi o seu dia inesquecível com a sua família? Qual foi o seu dia inesquecível com os seus filhos? Isso, queridos. Quero conhecer mais de ti. Se você tiver liberdade de falar para sua esposa, aquele dia foi inesquecível. Se você tiver liberdade de falar com seus filhos, aquele dia foi inesquecível. Você que é mãe, olhar para o seu filho e falar assim: quando você nasceu, aquele dia foi inesquecível. Eu quero viver queridos, algo novo. Aquele dia que eu te vi foi inesquecível. Aquele dia que eu recebi aquela mensagem foi inesquecível. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Está diante dele, é inesquecível. É inesquecível. É inesquecível. Vem me visitar hoje aqui. Diga a Ele: quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Isso, igreja. Faz meu coração arder de Dê um nome novo. profético para sua família. Fazendo todo medo. Dê um nome profético. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você vai viver algo novo. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Dê um nome profético, igreja. Dê um nome profético.
Eu quero fazer uma dinâmica de fé, queridos, com você. Talvez você está em casa, mas se você estiver com a sua família, aquilo que Deus colocou no seu coração, se você tiver liberdade, eu não quero constranger ninguém. Talvez você fala para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, fala, sabe aquele dia? Foi inesquecível, foi inesquecível, foi inesquecível. Se você quiser falar para o seu filho, para a sua filha, sabe que a mamãe quando ficou grávida, recebeu a notícia, foi inesquecível. Foi inesquecível, foi inesquecível. Sabe, queridos, eu quero te dar esse tempo. Sabe, se você estiver sozinho, comece a falar, Senhor, aquela notícia, Deus, que o Senhor colocou no meu coração, foi inesquecível, foi inesquecível, foi inesquecível. Isso, querido, abra a tua boca. Tenha liberdade, aprenda a trazer a memória. Aprenda a trazer a memória, aprenda a trazer a memória. Aquele dia que eu te vi, foi inesquecível. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Isso, queridos, nós como igreja no ano de 2022, essa igreja, Deus foi inesquecível, porque foi aqui que eu conheci o Senhor Jesus. Foi inesquecível. Foi inesquecível. Foi inesquecível, foi inesquecível. Foi inesquecível, Jesus. 1995 foi inesquecível, Jesus. Foi inesquecível. Se você tiver liberdade de falar para os seus filhos, falar, olha, você foi o presente do Senhor para a minha vida, foi inesquecível. Oh, oh, oh. É inesquecível. Queridos, você tem liberdade de levantar suas mãos aos céus comigo. Dê um nome profético agora sobre a sua casa. Dê um nome profético para a sua família. Dê um nome profético. O que vai acontecer no ano de 2022? Lameque deu um nome profético, Noé. Noé significa descanso. Ele deu um nome profético para a sua casa. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Dê um nome profético sobre a sua família. Dê um nome profético sobre o seu ministério. Dê um nome profético sobre a tua casa. Dê um nome profético, igreja. Dê um nome profético. Dê um nome profético para aquilo que Deus vai fazer sobre as finanças, sobre a sua vida financeira. Dê um nome profético. A minha casa será um lugar de honra. A minha casa será um lugar de prosperidade. A minha casa é um lugar de mananciais do Senhor. A minha casa é uma casa de cura. A minha casa é uma casa de bênção. Enquanto o pessoal aqui está colocando no data show para mim, dê um nome. Dê um nome. Dê um nome. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Isso, levanta a tua mão aos céus comigo agora. Levante as tuas mãos. Qual é o nome que você vai dar para a sua casa, para a sua família no ano de 2022, querido? Qual é o nome profético que você vai profetizar sobre a sua casa? Você precisa dar um nome profético. Lameque deu um nome profético. Ele se chamará Noé e vai trazer descanso no meio da fadiga. Dê um nome profético para 2022. Nós vamos terminar essa campanha dizendo: dê um nome profético para sua casa. Dê um nome profético para sua família. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Dê um nome profético. Dê um nome profético.
Diga: eu quero viver, quero viver. Aleluia. Eu quero viver, Senhor. Eu Quero viver algo novo. Dê um nome profético, queridos. Faz meu Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu Quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração Coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Que em 2022, querido, você dê um nome profético sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Dê um nome profético para a sua casa. O Senhor te abençoe. Amém. Amados, antes de você sair, nos ajude para nós deixarmos a igreja